Boa noite, pessoal. Vou mostrar para vocês um pouquinho do Cucumber, que é um framework que eu estou usando aqui no Java. Ele ajuda a gente a implementar o BDD com a DCL do Gherkin. Tá? Aqui eu estou mostrando para vocês primeiro o meu sistema que vai ser testado, tá? Que é uma API de uma farmácia. Então eu vou ter alguns fluxos dentro dessa API, que é cadastrar um cliente, cadastrar os produtos, cadastrar o farmacêutico e cadastrar um procedimento. São essas features que eu vou testar ali dentro do nosso Cucumber, tá? Aqui a API já está de pé, é só isso que eu vou mostrar nela, mesmo que é uma API que está de pé na minha máquina. Eu já minimizei e mostrei outra janela aqui, que agora eu mudei o projeto, agora eu estou no projeto do teste mesmo, tá? Aqui no projeto do teste eu não tenho nada em main, fica tudo no pacote de testes. Em research eu tenho minhas feature files, que é onde está a escrita do Gherkin, e a implementação que eu preciso ter aqui. Então, tudo que eu preciso para rodar o Cucumber é primeiro ter esse Cucumber Runner aqui. Ele mostra aqui aonde que estão minhas features, então estou falando que ele está na pasta de Resources. Esse plugin mostra o meu relatório de saída, então aqui eu estou gerando um relatório em HTML e em XML. O glue é a minha cola, né? Então o que está relacionando o que eu escrevo no Gherkin com a minha implementação no Java. Que no Gherkin é o step e no Java é o meu step definition. Aqui eu falo que eles estão na pastinha de steps. A gente vai passar por eles um pouco, tá? Então, começando aqui na minha feature de cliente. Aqui realmente é uma linguagem para aproximar o stakeholder do desenvolvedor. Então, esse feature aqui, Client Registration, é o nome do meu teste. Esse background aqui é mais para dar um contexto do que essa feature vai testar. Aqui eu tenho um texto livre, eu posso editar como quiser, que não vai me prejudicar em nada. Aqui dentro de cenário, aqui já são coisas que eu não posso sair editando a bel prazer. Tá, aqui o nome da feature eu posso escrever o que eu quiser, mas começando aqui o given, when e then, eu já não posso mais. Então todas as frases que eu escrevo aqui, elas estão relacionadas com um step definition no Java, uma implementação. Se eu colocar aqui, por exemplo, clientes com S no final, ele já vai me reclamar que essa referência do step não está definida. Então, eu teria que implementar. E também, se eu escrever até aqui, ele me dá algumas sugestões de frases que eu já implementei, né, de steps que eu já implementei. Criar um novo cliente, novo empregado, novo procedimento, novo produto. Aqui eu vou manter o meu client. Então, cada step desse aqui, ele é um método no Java, que eu consigo acessar com o Ctrl clique. Aqui em cima do método tem uma anotação, mostrando qual que é o texto que ele está referenciando. Aqui eu quero criar um novo cliente. O que eu faço é usar uma variável de cliente que eu estou guardando aqui, e eu dou um new cliente nela. Então agora eu tenho o objeto cliente vazio. Nas frases seguintes, nos steps seguintes, ó, o nome do cliente é Olga, o cliente é de sexo feminino, o cliente é da cidade de São Carlos, o cliente mora na rua Carlos Botelho. Aqui em cada step desse, eu estou colocando o nome do cliente, eu coloco o sexo do cliente, a cidade do cliente. Então eu vou preenchendo o objeto com os parâmetros que eu passo aqui, dentro de parênteses. O given e o end, eles estão então preparando a requisição para mim. No when é quando eu realmente faço a requisição. Então eu estou fazendo uma requisição REST, estou fazendo um post na minha API que eu mostrei que está de pé lá no começo do vídeo. Aqui realmente é a execução da minha chamada. Então eu coloco aqui, né, qual que é a URL que eu estou chamando, o endereço do meu serviço. O corpo do meu serviço aqui eu coloco o cliente, executo a requisição e eu salvo a resposta, que é esse execute aqui, eu salvo dentro de um response builder. E vocês podem ver que o response builder já ficou mais relevante aqui nos métodos de baixo, porque eu vou reaproveitar essa resposta para fazer as assertativas em cima daquilo
que teve de resposta para mim. As assertativas a gente deixa sempre no then, né, a minha condição posterior à minha ação. Então, o cliente tem que ser registrado com sucesso. Se eu acessar essa implementação aqui, ele vai fazer uma assertativa que a resposta do meu serviço tem que ter sido um criado. Esse criado aqui é o código 201 das respostas do HTTP. Então, se eu der algum código diferente de 201, o meu teste quebra e o cliente não foi registrado com sucesso. Tá? Esse aqui ele é um cenário feliz. E aqui esse cenário ele é um cenário único. Aqui embaixo eu criei o cenário outline. Esse cara aqui ele já tem uma tabela e cada coluna ela tem uma variável. Então name, gender, city, street, zip code, birth date. Esses caras aqui eu vou usar como parâmetros nas minhas frases. Então aqui eu estou usando a mesma frase. O nome do cliente é tal coisa. Aqui eu estou passando meu parâmetro name. E ele vai pegar esse parâmetro name nessa tabela de exemplos aqui. Então, cada linha da minha tabela vai gerar um teste diferente. Aqui a minha tabela tem 7 linhas, com essa linha, o cenário aqui de cima, a feature file no todo tem 8 cenários. E aqui é o caso infeliz, né? O caso que eu não consigo registrar o cliente. Então, eu estou testando realmente parâmetros errados. Aqui vocês podem ver que eu estou passando o nome em branco, eu estou passando o gênero em branco, estou passando o gênero como indefinido, a cidade em branco, a rua em branco, o CEP em branco, data de nascimento em branco. E aqui no meu DEN já mudou. Então o cliente não deve ser registrado. Eu não estou vendo o código 201, estou esperando outro código de erro. E eu também verifico qual a mensagem de erro. Porque o meu serviço tem que dar uma mensagem de erro adequada para aquela entrada que eu mandei. Então, quando eu não tenho nome, a mensagem de erro é nome não pode ser nulo ou vazio. Quando eu não passo a cidade, a mensagem de erro é cidade não pode ser nulo ou vazio. Então, dessa forma aqui, eu crio vários cenários aproveitando realmente o espaço. Tá? Aqui no minha feature de empregado, ela segue o mesmo padrão. Tá? Então, eu crio um novo empregado. Os cenários do cliente estão no cliente step definition. No caso, o empregado, ele está no employee step definition. É uma classe diferente, mas a estrutura dela é bem parecida. Até a parte da chamada aqui é praticamente igual, então daria para aproveitar bastante ainda aqui, me verá bastante esse projeto, tá? Aqui eu passo os parâmetros nome, gênero, cidade, rua, CEP, data de nascimento, tem algumas coisas a mais para o empregado, que é a data de contratação, a função dele, no caso, para fazer um procedimento, ele tem que ser um farmacêutico, ele não pode ser um funcionário comum, e ele também tem o registro dele de farmacêutico, tá? Então, tudo isso aqui eu passo como parâmetro. Na ficha de produto, também segue a mesma lógica. Estou criando um novo produto. Aqui eu vou preenchendo as propriedades desse produto que eu quero cadastrar. Vocês podem ver que quando é texto eu passo dentro de aspas e quando é número eu posso passar fora de aspas mesmo. Aqui eu consigo passar números inteiros e números reais. Tá? E aqui também eu criei uma outra classe que é o Products Step Definition. Então todos esses Step Definitions eles estão aqui na pastinha de Steps, que é quem o meu Cucumber Runner vai procurar. Tá? E finalmente meu procedimento. O procedimento aqui eu fiz um cenário completo e um mais curto. O completo parte do pressuposto que a sua base de dados ela está zerada, não tem nada. Você acabou de implantar o sistema. Então eu preciso criar primeiro um farmacêutico, preciso criar um cliente, preciso criar os produtos para depois conseguir fazer o procedimento. Então aqui eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V mesmo, da feature file do empregado ali, que é o cadastro do farmacêutico. Tem um extra aqui que é o que eu salvo
o INSS desse farmacêutico. O INSS é a chave primária, o identificador do farmacêutico no meu sistema. E eu preciso passar isso no meu procedimento. Então, a hora que eu falo que eu estou salvando esse ID que eu acabei de gerar, é para eu poder usar no procedimento depois. O cliente é a mesma coisa. Aqui eu guardo o ID do cliente no final. Produto também. O produto, a frase é um pouco diferente, né? Eu salvo o código do produto no inventário. O produto eu estou guardando uma lista de produtos para o procedimento, porque um curativo eu posso usar água oxigenada, posso usar algodão, vou usar o band-aid, então é mais de um produto que eu posso usar no procedimento. Então por isso que aqui eu guardo o código dos produtos que eu cadastro em uma lista. E aqui finalmente o procedimento. Então a hora que eu crio um novo procedimento, também é uma classe separada de Step Definition. Aqui eu crio um novo procedimento. Todos aqueles IDs que eu fui gerando do farmacêutico do cliente, eu fui guardando em uma classe de contexto. Aqui eu acesso esse contexto e pego esse ID. Se o ID existir, né, se ele não for novo esse ID, eu já coloco no procedimento aqui, na criação dele. Então vocês podem ver que na feature file eu não falo nada de farmacêutico, não falo nada de cliente. Porque eu estou assumindo que eu cadastrei aqui atrás, tá? É o mesmo teste. Ainda é um teste bem compridão mesmo. Aqui eu passo só o tipo do procedimento, faço a requisição e verifico se o procedimento foi criado com sucesso. Então ele está aproveitando, né, farmacêutico, cliente e os produtos que eu criei anteriormente. Aqui vocês podem ver que eu criei só um produto. Se eu quiser mais de um produto, eu tenho que duplicar e realmente sair mudando aqui tudo que eu quero. O que pode deixar esse teste enorme. E então essa estrutura grande aqui a gente acaba não usando no dia a dia no mercado, tá? A gente não usa na indústria. O que a gente usa é o segundo caso, que é tão pequeno que parece até uma ofensa, né? Mas eu estou aqui criando um novo procedimento. Eu falo que ele é do tipo aplicação, agora eu mudei o procedimento. Eu passo, assim como eu passava aquela tabela de exemplos, aqui eu consigo passar uma lista. Então eu estou passando aqui uma lista de IDs de produto. Eu poderia passar mais parâmetros aqui também, tá? Eu posso passar uma lista de objetos, até complexos aqui dentro. Eu passo qual que é o farmacêutico responsável, então aqui eu estou passando o ID dele. E também passo o ID do cliente. E aí sim eu vejo se o procedimento foi cadastrado com sucesso. Qual que é o benefício dos dois aqui, né? No fluxo completo, eu estou sempre criando um farmacêutico, sempre criando um cliente. Então, quanto mais vezes eu executar o teste, mais lotado eu vou deixar no meu banco. Talvez eu tenha que criar algo para limpar o banco de tempos em tempos. E aqui no fluxo mais curto, eu estou assumindo que esse farmacêutico e esse cliente, eles já existem e eles têm esse ID. Então, se alguém mexer nesse ID algum dia, o meu teste passa a quebrar. E eu posso estar usando esse ID em mais de 100 testes ao mesmo tempo. Então, tem esse risco, tá? Mas no final das contas, isso aqui fica bem mais enxuto para a gente poder automatizar esses testes. Fica numa linguagem mais fácil, né? Próxima do stakeholder e também próxima do desenvolvedor. E essa é a grande intenção do BDD. Tá, vou colocar o teste aqui para rodar, só para vocês verem. Então, vou rodar aqui o Cucumber Runner. Ele vai procurar para mim todas as feature files, todos os step definitions. Vai executar os testes aqui para mim. Eu deixei todos passando, mas eu vou quebrar algum deles. Então, aqui ó, é o meu relatório. Eu aponto o que passa que eu quero que ele crie o relatório, né? Então, ele passou aqui 12 testes há 11 segundos atrás. Eu consigo abrir todas as features e ver cenário por cenário todos os steps que passaram. Aqui no meu cenário outline que eu tenho minhas variáveis, se eu clicar em uma linha da tabela, ele troca para mim. Então, alguém não técnico que está lendo tem facilidade também para ver o relatório. E aqui ele consegue voltar, ele consegue escolher outro cenário. Ele vê que aqui eu estou passando a rua vazia. Então fica mais fácil para pessoas não técnicas poderem entender esse relatório aqui. Entender o que está sendo testado
e aonde que está quebrando, né? Eu vou quebrar um teste aqui só para vocês entenderem. Então aqui, a hora que o cliente é registrado com sucesso, eu vou mudar o valor que eu estou esperando. Vou mandar para executar de novo. Aqui ele já me mostra quais os testes que quebraram. E aqui atualizando esse arquivo ele mostra as feature files que quebraram. Então tem a criação do cliente. Esse aqui era o cenário infeliz, né? Então continua passando tudo. O cenário feliz ele quebrou e ele mostra o que está errado. Então eu estava esperando o código 200 e veio 201. Também quebrou a ficha de procedimento, porque no procedimento eu estava criando um cliente. Isso que é legal do cenário completo também. Então aqui ó, ele criou o meu farmacêutico. Aqui ele começa a criar o meu cliente, só que ele não consegue criar o cliente. E todos os steps seguintes ele ignora, porque a gente não conseguiu executar eles. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí, dado uma boa ideia do que é o Cucumber.